e mais importante atividade do gênero humano, do universo. Não existe maior, principal e mais excelente trabalho do que pregar o Evangelho. E para que a gente possa começar a entender sobre esse conceito pregar, presta atenção no que eu vou falar para você. A gente às vezes confunde pregar com uma pessoa que sobe num lugar alto, numa plataforma, num púlpito, que chama atenção para si e começa a abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. É também. Mas pregar o Evangelho é muito além disso. Então vamos entender o que é pregar o Evangelho. Vamos retroceder alguns versículos, né? Quando você percebe que Jesus, primeiro, ele é reconhecido como alguém que está constituído pelo Senhor para uma obra, para uma tarefa. Pregar é, em primeiro lugar, ter a consciência da sua tarefa. Em primeiríssimo lugar. A Bíblia fala que o Senhor deu dons aos homens. Esses dons, desculpe, eu também posso chamar de talento nesse momento. Claro que dom e talento tem uma, se você vai na raiz da palavra, tem uma diferença. Mas eu vou colocar no mesmo cesto por enquanto. Outro dia a gente fala sobre dom e talento no sentido mais profundo da palavra. Mas significa também a mesma coisa. Então, dom e talento. Então o Senhor deu dons aos homens. Eu sempre falo para você, né? Quando você ouve uma música do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, quando você ouve uma música, né? Quando agora fez 50 anos, se eu não me engano, né? De música, de musicalidade, eu acho que a primeira música que fez sucesso de Vinícius e Toquinho. Quando você ouve músicas como essa, né, lá da região da minha tia Alzira, né, quando fala passar uma tarde em Itapuã, né, que é da Bahia, lá, da região. Então você tem... quando você ouve uma música dessa, não tem como você dizer que não é uma inspiração, né, de uma obra, de uma tarefa, de um movimento divino, de um dom, de um talento que veio sobre essa pessoa, né? Quando você ouve e assiste, e quando você vê uma pintura, um desenho, um quadro, uma escultura, uma obra de arte, é lógico, né? É como diziam os antigos, óbvio e nulante de que aquela obra tem uma inspiração, tem uma fonte que transcende o gênero humano. A questão não é essa, porque nós sabemos que vem da parte de Deus. A questão é o que a pessoa está fazendo com esse dom. A questão é o que a pessoa está fazendo com esse talento. E se ela tem consciência da fonte desse talento. Parece igual, mas é diferente. Por quê? Porque eu não estou discutindo se aquele talento veio sobre a pessoa e essa pessoa é maior do que as outras por causa desse talento. Não, eu estou falando que esse talento é importante para algo. No caso da música, para entretenimento, para alívio, né? Para um sentimento de inspiração, um sentimento de todos os sentidos do sentimento humano, né? Desculpe a redundância, mas é isso. Agora, o que a pessoa está fazendo com isso, aí sim, é exatamente o que acontece com Lúcifer. Exatamente o que acontece com Satanás e todos os seus comandados. A Bíblia fala que é 1/3 dos exércitos celestiais se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença do Senhor. Então, quando diz na Bíblia, lá em Jó 38, que eles foram expulsos, Isaías 14, em Ezequiel 28, né, e outros textos na palavra, você percebe que Apocalipse então nem se fala, só fala sobre esse tema. Então, quando você percebe isso,
Em nenhum momento ali, em todos os textos, fala Deus tirou-lhe o poder. No poder no sentido de poder, não poder no sentido de Espírito Santo. Não, não é a terceira pessoa da Trindade. É no sentido do poder da pessoa ter algo diferente, algo que se sobressai sobre os outros. Então, essa situação, puxa, eu estou falando sobre pregação, mas você vai me entender. É que eu estou explicando para você toda a linha de raciocínio, para a gente chegar na pregação. Então vamos chamar assim, essa força, esse poder, a pessoa permanece. No caso dos espíritos celestiais, os espíritos, né, angelicais que se rebelaram contra Deus, não está falando que Deus tirou algum poder deles, não. Eles continuam com isso. Claro que agora lhes falta a inspiração do Espírito Santo, lhes falta o sentimento e o dom de amor, porque eles não têm, porque se tivessem não estariam onde eles estão. Então lhes falta algumas características que estão ligadas completamente, aprofundadamente, à conexão com Deus. Então isso eles não têm. Mas que eles são seres capazes, são. Ninguém aqui está adorando a pílula, lógico que são. Agora, eles serão cobrados um dia do quê? E serão lançados no lago de enxofre, como diz lá no livro de Apocalipse. Por quê? Porque eles serão aferidos exatamente nesses talentos, desculpe a palavra, desses poderes, nessas forças, nessas capacitações que eles têm. O que eles fizeram com isso? E todos nós, um dia, seremos aferidos no que nós fizemos com tudo que Deus nos deu. E essas pessoas que eu citei, grandes poetas, grandes musicistas, grandes pintores, grandes escultores, grandes inventores, grandes cientistas, grandes tecnólogos, grandes enfermeiros, grandes açougueiros, grandes, motoristas de táxi, grandes motoristas de aplicativo, grandes lixeiros, grandes médicos, grandes advogados. Ou seja, que tudo aquilo que o Senhor deu aos homens, porque a Bíblia fala que o Senhor deu dons, aí no sentido de humanidade, tá? Não é no sentido apenas de homens dentro da palavra. Não, no sentido de humanidade. O Senhor Deus deu dons aos homens. Eu poderia ler assim, o Senhor Deus deu dons à humanidade. Deu. Nós sabemos que deu. Agora, será que esses têm a consciência da fonte? Em segundo lugar, será que eles, tendo a consciência da fonte, eles foram capazes de se prostrarem a esse, nós da linha pentecostal chamamos, né? A esse chamado? E eles deram a esse chamado consistência nesse talento, nesse dom que Deus lhes deu? Esse dom que Deus lhes deu, de alguma maneira aliviou o gênero humano? De alguma maneira curou o gênero humano? De alguma maneira edificou o gênero humano? De alguma maneira exortou, consolou o gênero humano? Você está me entendendo? Então tudo tem princípio, tudo tem fonte, tudo tem origem, e portanto tudo tem destino, e portanto tudo terá um dia aferição. Tudo. Fala comigo, tudo. Tudo na vida da criação terá um destino, mas também tudo terá uma aferição. Será julgado. Tudo aquilo que foi feito. Porque Deus é Deus. E não é porque Ele está em silêncio que Ele não esteja a aferir todas as coisas. Julgar, estabelecer juízo sobre todas as coisas. Agora voltando à pregação de Jesus. Tudo isso para eu falar da pregação. Por quê? Porque eu estou te falando a fonte, a origem.
né? Eu estou levando você aos rudimentos do entendimento sobre isso. Então, pregação não é tão somente, é também. Faz parte, é um dos elementos. Mas pregação não é a pessoa subir num púlpito, num palco, num altar, não importa como chame, numa plataforma, no lugar mais alto, ou no lugar de destaque, ou no centro, né? Como se fosse um estádio, né? No centro e as pessoas ao redor, e falar do evangelho. Isso também é. Mas pregação é mais do que isso. Agora vamos pegar tudo o que aconteceu como modelo para nós. Primeiro lugar, alguém testemunhou e testificou que Jesus era quem era. Profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento, o próprio escritor que é João Marcos, o Pai, esse é o meu filho em quem me comprazo, o Espírito Santo, porque repousou sobre ele em forma corpórea, e o próprio Filho, que simbolicamente agora falando, nessa sua atitude, que se esvazia da sua divindade, ele se esvazia da segunda pessoa da Trindade, para que a sua humanidade prevaleça a partir daquele momento. Tá? Já passamos por todos esses textos, já explicamos tudo, então agora de maneira... É a síntese de tudo. Estou fazendo aqui igual o João Marcos, sintetizando tudo. Então, é a partir desse momento que ele, na sua constatação, na sua legitimidade em todos os sentidos, céu, terra e debaixo da terra. Eu sempre falo isso para você, né? A legitimidade, ela vem de todos os lados. E todos os agentes de cada espaço dizem a respeito dele, quem ele é. Pronto. Primeira parte está cumprida. Segunda parte. Ele é levado, não que, vamos dizer assim, o diabo vai até ele. Não, ele vai até o diabo. A ação, ela é completamente proativa. Ele vai. Impelido por quem? Pelo diabo? Não, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo o coloca em xeque. Para ser destruído? Não. Porque quando é da parte de Deus não é tentação, é provação. É diferente. O inimigo tenta, mas o Senhor não tenta. Porque a Bíblia diz que não vem da parte de Deus nenhum tipo de tentação. Mas o Senhor se utiliza daquilo para provar a ele próprio, a pessoa que está sendo provada, mas também para demonstrar diante das testemunhas espirituais quem ele é. Certo? Então, dito isso, primeiro ele passa por um ambiente de céu. Ele sai imediatamente do ambiente de céu e vai, desculpe o termo, para um ambiente caído, um ambiente de inferno. Ele prevalece no ambiente de céu e depois ele prevalece no ambiente de inferno. E a partir daí, a partir desse momento, diz aqui em Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, porque ele sabe onde começa e onde termina o seu dom, agora falando de maneira humana, né? O seu dom e o seu talento. Onde começa? Na prisão de João. Cada um desses agentes sabem começo, meio e fim do seu chamado. Então ele começa imediatamente, e Marcos é didático nisso, porque ele começa exatamente no término de um ministério. Quem estava terminando seu ministério? João. Então é por isso que Marcos fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. E agora vamos utilizar de Lucas capítulo 4, nem deu tempo de eu colocar no computador, mas eu vou ler aqui pessoalmente mesmo. Vou ler no livro mesmo, na Bíblia.
Lucas capítulo 4 diz assim, e com isso eu vou terminar. Lucas capítulo 4, versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo. Isso não significa que o diabo tenha se apartado para sempre, não. Apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, ou seja, ele viria novamente tentar a Jesus. Agora veja o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 14, e aqui eu termino. Diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então, não foi assim num piscar dos olhos, não foi assim, desculpe, num passe de mágica, né? Fechou os olhos, abriu e se tornou um pregador. Não. Houve todo um trabalho de fundamento, um trabalho de raiz, onde ele sabia e conhecia do seu chamado. Eu sempre falo para as minhas filhas, não importa o que vocês serão no futuro. Claro que elas estão estudando, aquela coisa de vestibular, né? Não é um momento muito fácil, principalmente por causa da pandemia, uma série de coisas. E eu falo para elas sempre, não importa se você vai ser manicure, vai ser juíza, vai ser advogada, vai ser professora, não importa. O que importa, sim, é se a identidade espiritual que o Senhor colocou sobre a tua vida se manifestará através desse dom, desse talento que você está sendo formada, que você está se formando no Senhor. É isso que importa. Por quê? Porque se o Senhor deu dons aos homens, esses dons são para quê? Exatamente para que sirva os mesmos homens, né? Então o Senhor me deu dons para que eu sirva os outros. Esse o objetivo do dom, é servir ao outro, seja lá o que for, de maneira consistente, de maneira profunda, responsável, com todo esmero, mas eu tenho, de alguma maneira, servir alguém. E esse meu serviço edificará alguém, aliviará alguém, satisfará alguém, seja lá o que for. Então, daí eu falar que a pregação é a maior e principal atividade, né, já existente no universo. Por quê? Agora sim, através desse talento, eu vou pregar o Evangelho. O Evangelho de Deus ou o Evangelho de Jesus? Não, eu vou pregar o Evangelho, tanto faz, de Deus ou de Jesus. Deus é porque é a origem, e de Jesus porque é a inspiração, né? Jesus é a inspiração, mas a origem está em Deus. Quando ele começou lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse é o Evangelho. Ele é a fonte, ele é a origem. Ele é aquele que estabeleceu o Evangelho. O Evangelho de Jesus porque ele é a inspiração. Mas dentro de um contexto, de uma pregação. Eu seja manicure, eu seja açougueiro, eu seja médico, ou eu seja pastor, ou eu seja um sacerdote, ou eu tenho uma constituição, uma patente, né, espiritual, não importa. Isso não significa nada, não é depreciativo, ou também não vai fazer com que a pessoa seja maior do que a outra, não. Mas é tão somente oferecer à humanidade o talento que o Senhor me deu, o dom que o Senhor me deu. É por isso que eu estou aqui. Então, vocês vejam que Jesus, e agora para nós todos que somos pregadores do Evangelho, veja que Jesus, ele sabia do começo, meio e fim de todas as coisas. Logo que João foi preso, imediatamente depois, Jesus começa a pregar o Evangelho na Galileia. Por que na Galileia? Porque ele tinha que fugir dos holofotes. João Batista foi preso em meio a um burburinho, né, político.
em meio a questões pessoais de Herodes, o seu casamento, né, a sua prostituição, o seu adultério, a sua cunhada que se transformou em esposa, mas que era filha de um outro irmão, que era casada com outro irmão, quer dizer, uma confusão. E que essa cunhada, agora sendo sua esposa, deu-lhe a filha, né, como prêmio, né, deu a filha para Herodes como prêmio, mas filha essa, né, que é da sua esposa com outro irmão. Olha, não é à toa que João Batista pegou no pé de Herodes. Uma confusão. E aí os sacerdotes entraram no meio, os herodianos, que eram uma facção, eram um segmento, era uma seita dentro, né, do judaísmo, que pontuava que a família de Herodes era uma família escolhida por Deus. Uma confusão. O que Jesus fez? Jesus se acovardou? Jesus foi para Galiléia, quer dizer, para o outro lado, para o norte, para uma região inóspita, para uma região muito conturbada, né, de pessoas que tinham casamentos mistos. Mas ele saiu daquele ambiente para começar o seu ministério. Então você tem toda essa situação, mas Jesus sabia, ele tinha consciência de todas as coisas. E nós, agora, como pregadores do Evangelho, temos que ter a consciência de todas as coisas. Certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Amanhã a gente conversa mais. Nós estamos falando sobre Marcos capítulo 1. E é uma grande bênção porque a gente vai falando de todos os conceitos, todos os rudimentos, como diz a Bíblia, Paulo fala em Romanos, os rudimentos da doutrina de Jesus, né? Dos fundamentos da doutrina de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do